Boas! Como tinha sido prometido no último vídeo, hoje vamos começar a abordar aspectos mais técnicos da fotografia. E vou desde já dizer que quase tudo aquilo de que vamos falar neste vídeo aplica-se tanto a câmaras analógicas como a digitais. Por isso, sem mais demoras, vamos falar um bocado acerca de exposição. A exposição é um conceito bastante simples de compreender na realidade, porque, tal como o nome indica, refere-se ao ato de expor uma coisa a outra coisa. No caso da fotografia, estamos a expor uma coisa que é sensível à luz, no caso da analógica, o filme, no caso da digital, um sensor, à própria luz. E é isto que acontece quando vocês carregam no botão disparador da câmara. A título de exemplo, eu carreguei um rolo de teste nesta câmara para vos mostrar precisamente isso. Então, no caso desta câmara, que é uma SLR, vão acontecer duas coisas. Primeiro, este espelho vai levantar e há uma cortina que vocês nem vão chegar a ver, que se vai arrastar para o lado, permitindo que a luz atinja o filme. E o que vocês estão a ver agora lá ao fundo é precisamente o filme. E todas as câmaras funcionam assim, tanto analógicas como digitais. Todas elas são basicamente umas caixas, onde o filme ou o sensor estão em completa escuridão, até que alguma coisa se abre e permite que a luz os atinja. E por isso, apesar da enorme discrepância na tecnologia existente em cada uma das épocas, podemos dizer que a última Sony Alpha que foi lançada faz, no fundo, a mesma coisa que uma Agfa Billy Clack de há quase 100 anos atrás. Ainda falando de luz, o nosso grande desafio na fotografia prende-se com isto. Porque uma coisa que a evolução tecnológica trouxe foi a automatização deste processo. Na sua parte mais básica, pelo menos. Então, se vocês pegarem numa câmara atual e a dispararem no modo automático, vocês nunca vão ter fotos como esta ou esta. Resultados como estes acontecem quando o fotógrafo erra na parte mais fundamental da fotografia, que é precisamente a exposição. E não é muito difícil imaginar o que aconteceu aqui. Esta foto está assim porque o fotógrafo deixou entrar demasiada luz para dentro da câmara e aqui aconteceu o oposto, entrou luz a menos. Por isso, neste vídeo vamos falar daquilo que podes fazer para que isto não aconteça nas tuas fotos. Então, o primeiro passo é descobrir qual é que é a quantidade de luz correta que tu deves deixar entrar na câmara. Isto vai depender de dois fatores. O primeiro é o próprio cenário que vocês querem fotografar. E esta é bastante fácil de perceber. Por exemplo, se vocês quiserem tirar uma foto a um beco escuro, vão precisar de deixar entrar muito mais luz do que se quiserem tirar uma foto a uma parede branca que está a levar diretamente com a luz do sol em cima. O segundo fator é um de que já falámos no vídeo passado, e é o ISO, que representa a sensibilidade do filme à luz. Para dar aqui um exemplo também, se eu tirar uma foto ao mesmo objeto sob as mesmas condições de iluminação com um rolo de ISO 100, vou precisar de muito mais luz do que com um rolo de ISO 800, por exemplo. E existem dois parâmetros que nos vão permitir controlar então a entrada de luz para dentro da câmara no momento do disparo. São a velocidade e a abertura. Antes de complicar as coisas, a velocidade diz-me basicamente o tempo em que isto vai estar aberto, assim, enquanto que a abertura, por sua vez, vai nos dizer o quão fechado ou aberto o buraco através do qual a luz passa vai estar. Existe um ótimo exemplo para compreender esta lenga-lenga toda, que é o do copo de água. Neste caso eu vou usar uma garrafa porque não tenho aqui nenhum copo à mão. Nesta analogia, a água vai representar a luz. Então imaginem que eu vou à torneira e quero encher esta garrafa com água até aqui, exatamente aqui. Não pode ser mais nem menos do que isto. Então, eu tenho duas formas de controlar a água que entra para dentro da garrafa. A primeira é o tempo que eu tenho a torneira a correr. Isto representa, obviamente, a velocidade, mas de igual forma eu também posso controlar o diâmetro do feixe de água que sai da torneira. Não é? Eu posso controlar o quão aberta a torneira está. Eu posso ter um fiozinho de água, como posso ter um feixe enorme. Isto seria a abertura. E agora que já falámos destes conceitos no seu conjunto, vamos falar deles isoladamente. Primeiro, a velocidade. A velocidade tem uma implicação muito importante quando estamos a fotografar objetos em movimento. Para perceber melhor o que eu quero dizer, temos aqui uma escala. Então, velocidades mais altas são melhores se quiseres congelar o momento, por assim dizer. Nas velocidades mais baixas existe este efeito de arrastamento, se assim lhe quiserem chamar. E esta questão do arrastamento não tem só a ver com o sujeito que estás a fotografar. Em velocidades super baixas, como a partir de 1/30 de segundo, por exemplo, é normal que este efeito também comece a acontecer em sujeitos estáticos, pura e simplesmente por causa do tremer das mãos do fotógrafo. Agora, quanto à abertura, ela também vai ter uma implicação além da entrada de luz na câmara. Tal como para a velocidade, também tem aqui um diagrama para ajudar a perceber melhor esta situação toda. Então o que está aqui a acontecer é que estão a tirar um retrato a este stickman, ou seja, em todas as fotos
a lente está focada precisamente no boneco. No fundo, quanto mais fechada for a abertura, maior é a amplitude de distâncias que estão em foco. E neste caso vocês conseguem ver que a montanha está a ficar cada vez mais nítida à medida que a abertura vai fechando, mas o mesmo aconteceria se estivesse algum objeto à frente do boneco. Este é um efeito a que nós chamamos de profundidade de campo. Isto pode parecer super complicado de calcular a olho quando estamos no terreno, a fotografar e tal. Porque é? A boa notícia é que existem auxílios para te ajudarem a fazer isto. Porque a maior parte das objetivas têm representações da profundidade de campo. Por exemplo, aqui vocês podem ver através daquela linha cor de laranja central que eu tenho a abertura a 8 e o meu foco a 1,5 m. Mas se repararem, naquele anel intermédio estão lá representadas as minhas aberturas 4, 8, 16 e 22. Então, neste caso em específico, podemos ver que a minha profundidade de campo vai desde 3 metros até pouco mais de 1 metro. Ou seja, tudo o que estiver entre essas duas distâncias vai estar focado. E agora chegamos à Million Dollar Question. Como é que eu sei quais é que são os parâmetros corretos? E a resposta não é tão desoladora como muitos de vocês estão a pensar. Existem duas opções. A primeira é calculando o olho. Não vamos falar disso para já, mas sim num vídeo mais à frente. A outra é fazendo proveito da tua câmara. Porque a grande maioria das câmaras lançadas a partir dos anos 60 e até aos dias de hoje têm um componente super importante que é o fotómetro. E o fotómetro não é mais do que uma unidade que vai olhar para aquilo que estás a fotografar e, tendo em conta o ISO do teu rolo, vai-te dizer se tens os parâmetros corretos ou não. Existem vários tipos de fotómetro, principalmente na forma como apresentam os resultados. Há os que usam uma agulha, os que usam duas agulhas, os que usam LED. Normalmente esta informação está disponível no visor. A título de exemplo, vamos falar da representação mais simples, na minha opinião, que são os de ponteiro único. Então, no fundo e de uma forma muito simplificada, o que tu fazes quando estás a tirar uma foto é olhar pelo visor, brincar com a roda das velocidades e o anel das aberturas, até que o fotómetro te diga: ok, esses valores são corretos. E agora aqui vai entrar em jogo uma coisa muito complexa, mas muito fixe ao mesmo tempo, que é a reciprocidade entre velocidade e abertura. Porque se repararem aqui nas velocidades que eu tenho disponíveis nesta câmara, vão ver que eu tenho 1000, 500, 250, 125, 60, 30, 15, 8, 4, 2, 1, B. Neste caso, todos os números que aparecem aqui são denominadores. Ou seja, na velocidade 1000, o que nós temos é 1 milésimo de segundo, ou seja, 1 segundo a dividir por 1000. No 125, temos 1 segundo a dividir por 125. No 1, temos 1 segundo a dividir por 1, que dá 1 segundo. Depois temos o B, que é o modo bulb, ou seja, basicamente o obturador vai ficar aberto enquanto vocês estiverem a carregar no botão. Quando soltarem, ele volta a fechar. Nas aberturas, eu tenho o 3.5, 5.6, 8, 11, 16 e 22. E tanto a sequência da velocidade como a sequência da abertura parece uma série de números que foram escolhidos ao acaso por um gorila, mas têm uma razão de ser. Porque se repararem, voltando às velocidades, 1000 é o dobro de 500, que é o dobro de 250, que é o dobro de 125. E por aí fora. Há aqui uns arredondamentos de 60 para 125 para ficar números bonitos e certos, e de 15 para 8 também. Ou seja, quando eu passo a velocidade de 1 segundo para meio segundo, vou ter metade da luz a entrar para dentro da câmara. E isto acontece assim ao longo da escala de velocidades inteira. E nas aberturas acontece exatamente a mesma coisa. Porque o diâmetro da minha abertura a 3.5 é o dobro do diâmetro a 5.6. E por aí fora, na escala inteira. A área de 8 é metade da área de 5.6, a área de 11 é metade da área de 8 e a área de 16 é metade da área de 11. E isto de andar a brincar às metades e aos dobros em tudo o que é parâmetro da exposição pode parecer só uma brincadeira, mas de certeza que já estão a ver onde é que isto vai levar. Eu vou dar um exemplo prático daquilo que quero dizer. Aqui vocês vão ver uma representação bastante rudimentar de um fotómetro de uma única agulha. Então, imaginem que eu apontei a câmera para alguma coisa, queria tirar uma foto ou alguma coisa, andei eu aqui a brincar com os parâmetros e acabei por meter abertura de 5.6, velocidade de 125. E o fotómetro está-me a dizer: ok, fixe, está tudo bem. Mas porém, contudo, eu não quero usar a abertura de 5.6. Eu quero usar 3.5, por exemplo. E ao fazer isto, eu vou deixar entrar mais luz dentro da câmara, por isso o ponteiro
vai subir para o lado do mais. Eu não posso fazer isto, não posso tirar a foto assim, isso seria incorreto porque eu tenho valores de exposição errados. Então eu tenho duas opções. Ou eu meto a abertura como estava, no 5.6 como antes, e voltava a ter um valor correto, ou então deixo a abertura no 3.5 e compenso na velocidade. Porque imaginem que no momento inicial a minha quantidade de luz era X. Quando eu passei a abertura para 3.5, eu dupliquei esse valor e passou a 2 vezes X. Então agora eu tenho que reduzir a metade com a velocidade para voltar ao valor original. Então se eu passar a velocidade para 250, vou voltar a ter uma leitura correta no fotómetro. E eu sei que isto explicado assim parece uma coisa super complicada, mas quando estou no terreno com uma câmera ao pescoço é a coisa mais rudimentar de sempre. E realisticamente falando, quando estou no terreno a tirar fotos, ninguém faz aquilo que eu fiz. Nós não andamos aqui aleatoriamente a mexer em rodas e anéis até termos um valor correto. O que fazemos é escolher um dos valores de antemão e depois procurar o valor que se ajusta com ele para termos uma exposição correta. Eu, por exemplo, costumo ter de antemão uma ideia da abertura que quero usar e depois ajusto a velocidade consoante o que o fotómetro me disser. Há quem faça ao contrário, primeiro define a velocidade e depois estabelece a abertura de acordo com a leitura do fotómetro. Ambas as formas de trabalhar estão completamente corretas. Para finalizar este vídeo, queria só mostrar aqui uma ferramenta que acho que é super útil se querem pôr estes conceitos em prática sem andar por aí a desperdiçar desnecessariamente rolo. Esta é a ferramenta de que eu estava a falar e é um simulador do triângulo da exposição. O triângulo da exposição é basicamente uma combinação dos parâmetros do que estivemos a falar hoje. São eles a velocidade, a abertura e o ISO. Então vamos imaginar que eu peguei num rolo com um ISO 400, como está aqui, vim num dia com um céu pouco nublado e vim tirar umas fotos a uns patos nas montanhas. E temos aqui em cima uma indicação muito importante que é este EV. EV significa Exposure Value, valor de exposição. Este significado é irrelevante, vamos focar-nos só aqui no número 0. Porque o número 0 diz-me, isto é como se fosse o meu fotómetro. E este número está-me a dizer que esta exposição está correta, eu tenho a quantidade correta de luz para a minha foto. Mas o que é que aconteceria se eu, por exemplo, diminuísse a velocidade para 125? 125, temos aqui mais 2. Mais 2 porquê? Porque temos demasiada luz neste momento. Então vamos ter que andar 2 casas para o lado, neste caso. 2 casas. Voltamos ao 500 e está tudo bem. Mas como eu disse há bocado, podemos fazer isto de outra maneira. Se eu estiver aqui no 125, eu posso pegar na abertura e posso fazer isto. Posso compensar aqui na abertura. Se repararem, isto teve 2 efeitos no nosso resultado. Primeiro, as montanhas lá atrás não estão tão desfocadas como estavam no início. Mas os patos ficaram um bocado mais desfocados. Em relação a esta desfocagem dos patos, isto acontece porque eles estão em movimento. E como nós estamos a usar uma velocidade mais baixa, é normal que haja este efeito de arrastamento. Aliás, quanto mais eu diminuir a velocidade, mais notório este efeito vai ser. Por exemplo, se eu passar para 1.30, vou passar aqui na abertura, há um desfocamento de arrasto muito maior. Em contrapartida, as montanhas lá atrás estão a ficar muito mais nítidas porque eu também estou a compensar aqui na abertura. E se eu mexer ainda mais, elas vão ficar praticamente tão nítidas como estes patos estariam se eles estivessem quietos. Então, como vocês já estão a perceber, isto é uma coisa que também acontece na vida real. Este desafio, esta tomada de decisão que temos que fazer, porque não podemos ter o melhor dos dois mundos. Não podemos ter simultaneamente o movimento dos patos congelado, com uma velocidade alta, e o fundo focado também, o fundo nítido, com uma abertura, pronto, com um F alto, ou seja, com a lente muito fechada. Este foi o primeiro de 2 vídeos acerca da exposição que vou fazer. Introduzimos alguns conceitos básicos que vão ser importantes para compreender tudo isto. No segundo vídeo, o segundo vídeo vai ser muito mais leve do que este, juro por tudo. Vamos falar de modos de exposição e o que é que podes fazer quando não tens um fotómetro. Até lá, fiquem bem.